Por isso tem que vender. Ele deu uma entrevista aí agora, nessa despedida dele, na renúncia que não foi renúncia. Cara, eu vou falar pra você. Eu vi uma foto esses tempos agora, já bem pichada. A foto do Osmar Stabile, do Fran Papaiordano e do Garcia do lado do presidente da federação. Cara, o Corinthians voltou umas décadas atrás, velho. Voltou na era do Alibi, mano. Meu Deus. Olha, E essa era eu tenho medo, porque conversando com alguns conselheiros, no meio da nossa live lá na Central do Timão, Rafael, não tem um nome. Nós estamos buscando... Pra candidatura? Pra candidatura. Estão falando muito do Rosalá e tudo, é um nome meio que em consenso, mas ele não quer a princípio, ele tá meio que assim... Ele teve aqui 2 semanas atrás. Primeira pergunta que eu fiz pra ele, falei, tô entrevistando o futuro candidato à presidência ou tô entrevistando o ex-diretor financeiro? Ele falou, não, eu não, por enquanto não sou candidato a nada. Então, estão tentando convencer o Rosalá. E estão quase conseguindo, mas ainda não convenceu. E não tem outro nome. O Armando? Mas só que o Armando é muito mais do mesmo. Cara, os caras que estão ali é muito mais do mesmo. O Armando Mendonça, eu acho um grande papo. Se você conseguir trazer o Armando aqui, ele é um grande papo. Se vocês vão se lembrar, um dos 4 torcedores, depois que o Corinthians tem aquela punição lá, que não pode jogar por conta do Kevin Spada em Ururu, ele é um dos 4 torcedores que conseguiram eliminar e entraram no Pacaembu. Jogo lá contra o Milionários, eu acho. Contra o Milionários, exato. Ele é um dos 4 lá, é um cara que atende sempre a gente. Eu fui nesse jogo. Cara, você tava com o pessoal do o quinto elemento? Fui de helicóptero. Sério? Fiquei com o helicóptero em cima do gramado, mais baixo. Sensacional, cara. Os jogadores depois me encontraram e me xingaram pra caralho. Não tinha torcida, era só o barulho do helicóptero. Eles falaram que não conseguia ser ouvido dentro do campo. Esse é louco demais. Mas a grande questão é pra mudar. Eu não vejo que o Armando Mendonça mudança, eu não vejo o Stabile mudança, eu não vejo o Rosalá mudança. Ué. E não tem um nome, cara. Tem alguém da renovação que pode vir? Não, que pode reaparecer? Eles estão buscando, porque tá todo mundo queimado. Não, mas essa... O Andrés não vai aparecer, o Duílio não vai aparecer, o irmão dele não vai aparecer e o Negão não vai aparecer. Não tem nome. Eles estão buscando um nome, tanto na situação quanto na oposição. Então, hoje, os 2, 3 caras que eu conversei durante... Craque Neto. Aí, olha o nome aí, ó. Meu board lá, pai. Mas será que ele vai? Pegadinha, rapaz. Não vai, Não bro. vai. Não vai. Vai sair da Band? Não nada, vai. Sai nada. E eu falaria, como eu gosto do Neto, eu falaria, não vai. Não vai. Eu falaria pra ele, Neto, não vai. Você tá consolidado. Ele vai ser na porrada todo dia, ó. Não, primeiro que, cara, ele ia brigar com todo mundo. Todo mundo. Mas, cara, o Neto é muito gente boa, cara. Uhum. O Neto é um cara espetacular. E por gostar muito do Neto, eu falaria, não assumo o Corinthians. Então quem que é o cara que pode ser? Cara, hoje não tem. Ronaldo Fenômeno. Hoje não tem. Talvez. Ronaldo Giovanelli. Agora, eu não vou falar de pessoas. Eu vou falar de estilo de governança. E eles não vão deixar isso acontecer. O que precisa acontecer para ontem é o fiel torcedor ter poder de voto. Fiel torcedor não consegue nem comprar ingresso. Nem comprar ingresso. Você quer que os caras votem? Não, mas... Os caras não conseguem nem comprar ingresso, meu irmão. Não, mas assim, eles não vão aprovar. Eles não vão aprovar porque ninguém. Não vão. Mas só que começa daí a estrutura administrativa. Porque quando você dá importância pro povão, o cara que compra o ingresso, que é o fiel torcedor, que aí para você entrar pro fiel torcedor e ter direito a voto, você precisa ter um filtro. Você não vai colocar todo mundo, você precisa ter um filtro. Mas você aumenta o quórum e precisa ter uma estrutura importante para quem deixar de ter pouco voto. Deixar de ter um quórum pequeno. Sair das mãos dos caras que estão viciados do voto. Porque senão fica sempre assim, essa zona. Quando você abre o quórum, quando você abre o número de votantes, você pode ter uma mudança. E só vai mudar. O Palmeiras só mudou porque teve 2 pessoas que meteram a mão no bolso. Lógico, senão não teria mudado. Só lembram da Leila. Paulo mas Nobre. O Paulo Nobre foi o primeiro que meteu a mão no bolso. É o grande marco do Palmeiras, né? Mas se não tem a Leila... para continuar a bancar e tudo, o Palmeiras não ia conseguir se estabelecer, não ia conseguir pagar os caras. Não ia conseguir pagar o Paulo Nobre de volta. Então... tiveram 2 pessoas pra entrar e fazer a parada. E eles deram sorte que 2 pessoas competentes, né? Exato. E na sequência. O cara filmou eu espirrando. Ô, Ricardinho.
Bem na hora. Não, mas a gente como a gente. Quem é de São Paulo sabe como tá o clima aqui, mano. Gente como a gente. Frio, hein? Aliás, foda. Parabéns, Alfinete. Felicidade, saúde, obrigado. paz, todas as coisas boas. Aniversário. O Eu homem conheço fez- esse rapaz desde 2005. Caraca. Quando ele tinha alcunha de ouriço. Na American Tinha cabelo Sat. nessa época? Tinha? Cabelo nunca teve bom. muito. Mas, cara, que felicidade que eu tô aqui, velho. Obrigado. Pô, não, também. gente Alfinete, também, pô. você, Puta resenha legal você é um pra cara caramba. que nós começamos lá atrás, já tava na produção do Pânico quando eu conheci. Cara, explodiu, ganhou país, ganhou Ganhou tudo, né? notoriedade, Muito e legal. continua essa pessoa muito bacana, cara. Obrigado pelas palavras, pelo convite, Scriles. mano. Obrigado pelo Quero que você agora avalie essas palavras aqui, ó. Você vai ver, um monte de chupim lá, né? Dessa atazana da turma do Andrés, daquele do Ilho. Aqui, ó. E só que lá mesmo não tá podendo entrar, porque tem muita gente lá que tá querendo pegar de pau, né? Uma coisa, Reinaldo, escuta bem que eu vou te falar, tá? Eu também não queria, mas infelizmente não vai ter como. O Corinthians vai virar SAF, tá? O Corinthians vai virar SAF. Não sei se você acompanha aí as notícias. Esse Pedro Silveira que saiu, ele era ex-diretor financeiro da XP. Por que eu te falo isso? Eu tenho um amigo meu cliente também, que trabalha na XP. E ele tem um cargo fudido lá dentro. Ele tá falando que ele já saiu porque o rombo que esse presidente, esse Augusto Mello aí deu, que também é amiguinho do seu Andrés, que é ladrão que nem o Andrés também, ele vai ser preso, tá? Você pode ver que já da diretoria, desde quando esse Augusto Mello entrou, até quando ele tá agora, já saíram 14 diretores. Eu não sei se você acompanha bem as notícias, mas, infelizmente, esse presidente aí, mais uma vez, cagou no pau também. Formação de quadrilha, tá? Esse presidente aí, ele vai ser indiciado nesse caso da Vadebet, ele e o tal de Marcelo Mariano, e mais acho que um tal de Sérgio Moro, tava junto com eles aí também, esses três, vão ser indiciados. E hoje, tem uma reunião lá também, negócio de conselho de contas, que chama-se CORE. As contas dele foram todas reprovadas porque ele aumentou a dívida em 600 milhões. Você entendeu? Ele tá querendo jogar a culpa também na incompetência das outras gestões, entendeu? Só que ele aumentou a dívida em 600 milhões. Ele vai estar também, hoje mesmo, os pessoal tá reprovando as contas dele, já reprovaram. Agora vão passar só num conselho fiscal lá que chama. Isso eu tava no sábado, eles estavam explicando lá, tá? Um dos pessoal da diretoria lá. Mas só foi o impeachment. Ele vai sair fora. E aí, o que acontece? A torcida da Gaviões da Fiel já deve estar sabendo alguma coisa que vai acontecer. Tanto que na sexta-feira agora que passou, o pessoal da antiga diretoria da Gaviões foi lá no Parque São Jorge falar com ele. Se você tiver alguma coisa, algum BO, entrega o cargo e sai fora. Então é café pra você, a torcida tá em cima. Você vai ver, Reinaldo, a guerra que vai estourar quando o Corinthians virar SAF. E vai vender, viu? Não vai ter outro jeito. Porque a dívida do Corinthians hoje com o estádio tá em 2,5 bilhões. Entendeu? A dívida tá em 2,5 bilhões, não tem como pagar. Aí o que acontece? Lá dentro, lá já estão falando que aquele dono que era do Chelsea, o Roman Abramovich, né? Que eu acho que é o Roman Abramovich, que é o antigo dono do Chelsea, junto com o Ronaldo, olha bem, Ronaldo, o Kia e o Andrés. Vamos fazer uma votação, vai chegar numa dívida que vai ter mais um quê? Essa dívida agora no final do ano, com o estádio, vai chegar em 3 bi. E só de juros bancários, o Corinthians paga 300 milhões por ano. É 100 milhões do estádio e mais 200 do clube, do time, né? Que é de empréstimo e tal. E não tem como o clube sobreviver a isso. Aí o que eles vão fazer? Isso foi falado lá no sábado, tá? O dono, porque a torcida vai ficar doida. A torcida vai doidar. Quando souber que sai for falar, vai falar pra vender, vai ser foda. Mas não vai ter outro jeito não, viu? O caminho é esse. Ou saber o que eu tô te falando hoje, aí depois lá na frente vai falar, pô, vai ter razão. Esse Augusto Mello vai ser preso, vou pedir o impeachment. Duas coisas vão acontecer com esse presidente. Ele vai ser preso, vou pedir o impeachment dele. Outra, esse cara, esse Abramovich aí, ele vai comprar 60% das ações lá. Isso aí estão falando lá já, tá? E não é conversa fiada, não. Ele vai comprar 60% das ações do Corinthians, e o Corinthians, não, 59%, e 41% vai ficar pro Corinthians. Entendeu? 40% fica pro Corinthians. Mas quem tá por trás de tudo isso é o Andrés, o Ronaldo e o Kia. E vamos levar lá. Detalhe, tá? A dívida de 2 bilhões com o estádio, deixa eu dar o estádio junto também. A dívida do estádio hoje acho que tem 600 milhões que esse negócio da vaquinha tá fazendo, né? Me parece, tá, Reinaldo? Não sei se é verdade também, isso eu não sei. Mas que estão jogando aí, que eles vão querer dar o estádio, eles não vão querer ficar com o controle do estádio, quem vai ficar com o controle do estádio é o Corinthians, não vai ser nada do SAF. A única coisa que a SAF quer é o Corinthians. Não quer o clube, não quer o Parque São Jorge, não quer o estádio, tá? Então o estádio vai pro Corinthians, é grande presente. Mas o clube em si vai ser administrado por esses caras. Eles querem pagar 3 bilhões e meio por 59% do Corinthians e dar o estádio de graça, assim, estádio pro Corinthians, entendeu? Aí, como é que vai ser? Ele faz assim, 2 bi a dívida do clube, eles pagam, e 1,5 bilhão durante 5 anos. Eles vão colocar 300 milhões por ano para compra de jogadores, para formar um time. Essa vai ser a proposta. Escuta o que eu tô dizendo pra você. Infelizmente, o caminho vai ser isso aí. Esse é um áudio, gostaria de dizer que eu não estou falando nada, não fui eu que xinguei ninguém aqui, não fui eu que dei alguma informação, não fui eu que falei que alguém vai ser preso. É um áudio que está viralizado no WhatsApp, que fala que o Augusto Mello ia sofrer o impeachment e ser preso, que as dívidas são muito maiores do que parece e que existe um planejamento de SAF entre Andrés, Ronaldo, Kia e Roman Abramovich, dono do Chelsea, e que eles comprariam apenas o futebol do Corinthians, pagariam o estádio, equalizariam é assim que fala? A dívida. A dívida É. e investiriam 300 milhões por ano para montar o time e seria esse Puta, a SAF do Corinthians. Isso é um Proposta áudio boa, cara. que tá viralizado no WhatsApp. Sim, eu já recebi esse áudio e eu tenho duas informações com relação a esse ponto desse áudio. Informação Opa! com o Rafael Sgrilles. Põe o barulhinho. Bom, Eu não sei de nada disso aqui, hein? Bom,
Primeiro, vou trazer os pormenores dessa entrada da organizada lá. E era a galera antiga das organizadas. Já chegaram lá arrebentando tudo. Lá, você já foi na sala do Augusto, lá que tem as bandeiras, né? A bandeira não é mais do Augusto, né? Não é mais a sala do Augusto. Aí sala dele. Agora já buga já tudo a cabeça já. Agora é do Osmar Stabile, né? Então tem as bandeiras lá do Corinthians, do estado de São Paulo, lá e tudo. Os caras já pegaram aquilo lá. Tiraram tudo já. A ponta de um material resistente, já pegaram aquilo lá e já quebraram a mesa. O negócio de vidro. Plau! Caraca. Pra dar um susto. E os caras intimaram... Eles quebraram a mesa do presidente? Quebraram a parte lá de vidro. Não é a mesa, mas a parte de vidro a que turma fica do na Gaviões, mesa. mas não a turma do Alê, ou a outra turma. A turma do metaleiro. Isso, mas todo mundo entrou. Mas eles quebraram a mesa? Quebraram. Eu não sei se é a mesa ou se é uma parte de vidro. Mas essa notícia você não tinha dado. Caraca, velho. Isso aí foi Olha real. Aí, exclusivo. Isso aí foi real. Exclusivo, velho. Isso aí foi real. Os caras Ala da Gaviões quebrou a mesa mas do homem. Mas não tava só os Gaviões lá. Era a parte das organizadas mesmo. Não era só os Gaviões que estavam lá. Não era só os Gaviões. Tinham várias organizadas que foram lá cobrar. Já chegaram, arrancaram o bagulho, quebraram e foram pra cima. Caralho, eu não sabia dessa porra. Velho. E aí, esse é o Corinthians mesmo. E aí o papo foi direto. E a partir daí ele falou, se a partir de agora você não apresentar os pontos que a gente está colocando como chave da transparência que você colocou, acabou o apoio. Aconteceu o que na semana depois? Acabou o apoio. Não tinha mais o apoio dos Gaviões, por exemplo. Foi. Aí depois veio as outras organizadas e falou, acabou o apoio. Por quê? Porque qual foi a primeira coisa que ele falou que ia fazer? Transparência na administração dele. E a primeira coisa que ele não fez foi entregar contas. Por isso que tem agora a gestão temerária que vão agora apresentar e vão reabrir as contas. Então, já teve esse intima. Na semana seguinte, não teve a apresentação dessas contas. Não teve a transparência. 10, 15 dias depois, não temos mais a organizada não apoia mais. Então, deu tempo demais para mostrar a transparência. E não teve. E lá estava seu metaleiro, lá estavam os caras lá das antigas. E teve aquela pressão necessária. Teve aquela pressão. E daí vem o rompimento de muito tempo. Eu estive na organizada na época do carnaval. E já me falaram ô Rafa, cara, vamos até o Campeonato Paulista. Vamos até ver onde vai. Com os jogadores. Agora a administração é outra parada. Já tá um ano e meio aí com a caneta na mão. Cadê a mudança? Cadê a mudança? E eles cumpriram o que eles fizeram. O campo, os caras até deram uma blindada. Você vê que não tem mais aquele amor como antes, do Poropopó e tudo. Mas teve o racha com a administração. Então, tudo que eles estavam falando no começo do ano e foram lá e cobraram, eles confirmaram. Os caras foram lá e confirmaram. Agora, essa questão da SAF aí... Quem que é esse cara do áudio, hein? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe se é fake. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa questão, não é fake, não, essa questão da SAF, eu sei pouca coisa. O que você tem de... Não, mas que o Pedro Silveira, ele mapeou toda a questão do Corinthians. O Pedro Silveira é um dos principais economistas deste país. Questão da XP, muito respeitado no mercado financeiro, é cara com feitos importantes no país. Então, ele mapeou tudo isso. E levou para alguns investidores. Agora, se eles vão vir com uma proposta de SAF ou não, aí eu já não tenho informação. Mas ele levou para alguns investidores essa questão. Como acontece e tudo, mas isso é normal. É um cara do mercado financeiro, o cara faz negócio. E o Corinthians, qual é o melhor negócio que o Corinthians? Receita de 1 bilhão. Meu Deus, se você conseguir gerir o Corinthians e colocar ele no trilho, primeiro que é um milagre. Segundo, o que o dono do Corinthians? O Corinthians não tem dono, mas ele pode ter se virar uma SAF. O que ele vai ter, se colocar nos trilhos, um clube, cara, que se o Corinthians tiver a receita e bem gerido, meu Deus, ninguém segura. Não vai chegar perto da Europa,
mas vai ser referência aqui. Mas essa história de Ronaldo, Andrés, Não, Kia... isso eu não tenho de informação. E Abramovich. Isso aí eu não tenho de informação, isso aí eu nem... Cara, eu sou responsável pelo que eu sei. O que eu não sei, isso aí... Você não apurou nada disso? Não. Você não tinha... Eu nunca ouvi, eu só ouvi nesse áudio. Eu nunca ouvi nada de Ronaldo, de Andrés, e isso aí eu não posso falar. Mas que foi levado o que o Corinthians precisa fazer, que o Corinthians tem agora para investidores, para um possível plano de SAF, isso aconteceu. O que você acha, Alan? Cara, eu acho que pode ser verídico, sim. Eu achei que o rapaz aí que falou isso aí foi bem incisivo. No que ele falou, pode acontecer. Agora, essa questão de Ronaldo, o Ronaldo já mostrou que ele tem vontade ali. Coincidentemente, o Ronaldo acabou de vender o Valladolid, né? Então, tudo isso, né? Mas eu sou muito pé atrás com o SAF, porque a gente já vê SAFs que deram certo e SAFs que deram muito errado. Vi de Vasco da Gama. O Atlético Mineiro tá devendo aí, não pagou o Corinthians. Atlético Mineiro. E o cara tem dinheiro, o cara tem várias empresas de comunicação. Então, eu tenho muito cuidado com esse negócio de SAF, porque parece que é a salvação para tudo. E não é. Tem que olhar quem é o cara que gera a SAF, então, aí vem o Kia, qual é o interesse que vem a SAF. Então tem muitos pontos que o torcedor Kia não tá pode enfiado se aí. iludir. Então, o Kia, que a gente tem de informação dele, que ele não é um cara... O dinheiro dele a gente não sabe de onde vem direito, né? Não é um dinheiro lícito, né? Então, mas tem tudo coisa... isso também. Já vai entrar um cara assim, numa SAF, de repente, não é legal, né? SAF parece que é a salvação. Parece que a SAF é o Lima Duarte, é o Sassá Mutema. Parece que a SAF é o cara, é o salvador da essa pátria. novela tem que passar, não vale a pena ver isso. Cara, tem que passar. Passou Tieta, que eu... Tieta é bom pra caramba. Dentro do possível, acompanhei ali um pouco. Faria na época, rapaz. Valor, agora já passou, né? Agora já passou.